Oi, Gabi, tudo bem? Como não vai dar para me te encontrar para falar sobre o projeto, né, inicial de extensão, aí eu decidi fazer o vídeo. Um vídeo meio que explicando rapidinho, pelo menos o que eu aprendi, o que peguei mais. Mas não se esqueça de procurar a Keila, que a Keila quer te dar todas as orientações possíveis, porque essa semana ela já quer que a gente inicie, né, esse projeto. E eu até arrumei minha cama, assim, que eu tô no meu quarto, eu até arrumei minha cama pra, tipo, tu olhar, credo, Pedro, tu nem organiza o quarto antes de fazer o vídeo. Então, o nosso projeto, né, é olhar quais são os resultados alterados, né, e ver quais são os que têm maior frequência desses resultados alterados. Pronto. Visto os resultados alterados, a gente vê quais são a doença que esses resultados remetem. E a gente fazer um programa, né, um trabalho de promoção à saúde de acordo com essas doenças que estão mais em foco, pelo menos no Rômulo Rocha. Mas aí, uma coisa que acontece no Rômulo Rocha são resultados duvidosos. E assim, esses resultados duvidosos, quando ocorrem, geralmente o farmacêutico responsável, o biomédico responsável do Rômulo Rocha, manda fazer recoleta, que está tendo com muita frequência. E para a gente ter um resultado de qualidade, diminuir a quantidade desses resultados duvidosos, a gente tem que trabalhar na base. E qual é essa base? É a orientação do paciente para ver como ele vai mostrar a amostra dele, né? Se seguir as orientações certas, tipo de jejum, para amostra de fezes, urinas, se respeitou as orientações para ser entregue. E se ele respeitou, então vai ter um resultado de qualidade. Que é isso que a gente vai precisar. São os resultados prontos, só que de qualidade. Então, por isso a importância desse projeto inicial, que vai ser feito por mim, você e a Pauline. Bem, o objetivo desse nosso projeto inicial, Gabi, é fazer uma entrevista, né, com os pacientes, com perguntas sim ou não, sobre as orientações dos testes que eles vão fazer, tipo jejum, do teste de TGO, TGP, como é a urina que deve ser entregue, como deve ser as pedras que são entregues. Isso para quê? Para diminuir os resultados duvidosos. Bem, um grande problema que acontece para realizar o exame inicia no médico. O médico ele faz o pedido para o exame, né? Mas ele esquece de pôr a indicação clínica. Por que isso é um problema, a indicação clínica? Porque às vezes a gente não sabe se é um exame de rotina. Vou dar o exemplo do diabético, né? Então, o paciente é diabético, já é diabético, diagnosticado, mas o médico não coloca na indicação clínica se é um exame de rotina. Então pode dar um resultado muito elevado de glicemia, mas às vezes a gente pede para recoleta por ser tão elevado e a gente não saber se é de rotina ou se é o primeiro exame de diabetes desse paciente, entendeu? Então, se a gente não sabe se é o primeiro exame de diabético, às vezes a gente pode levar a pensar que o jejum desse paciente foi errado. Entendeu? É meio para eliminar os possíveis causas e ter um exame mais correto possível. Outro exemplo que a professora deu foi do câncer, né? O câncer tem um marcador que eu acho que é o PSA. Eu não tenho certeza se é PSA. Depois apaga na memória se não for. Aí, às vezes pode dar uma taxa muito grande desse PSA, né? E depois o paciente faz de novo outro exame e dá uma taxa muito baixa. Aí então, e não teve nenhuma indicação clínica pelo médico. Então, o farmacêutico profissionais podem pedir recoleta, porque, nossa, como é que estava tão alto o PSA e agora está tão baixo? Não tem como isso. Aí, às vezes, o médico esqueceu de colocar na indicação, tipo, teve uma operação e retirou o tumor, entendeu? Então, faltou só essa palavra que evitaria o paciente
passar por uma recoleta, vir de manhã cedo, enfrentar uma fila para fazer essa coleta. Então acho que eu posso ir começar com a ficha, né? A ficha começa com um protocolo. Esse protocolo vai dar depois da amostra. É tipo uma tirinha, uma fichinha que o paciente, a amostra vai remeter ao paciente, só que depois eles passarem na recepção. Aí tem a data, o nome, o sexo. A professora vai dar essa ficha, aí você vai acompanhando no vídeo, sei lá, não sei. A idade, a data de nascimento e a data da última menstruação, que é chamado de DUM, D-U-M. É importante a data da última menstruação porque se a mulher menstruou há 3 dias atrás, vai dar muito alterado ao sangue oculto, o sangue de auricultura, né? E pode aparecer sangue no exame de fezes parasitários. Então é muito importante ter a data da última menstruação para que não ocorra. E possível nova coleta e nova... Tá entendendo? Bem, então depois ele coloca indicação clínica. Então ele pergunta, num pedido médico tem essa indicação clínica? Se sim, qual? Geralmente a professora falou que vai ter muito de rotina, mas às vezes o médico coloca com rotina por preguiça, sabe? Ele tem preguiça de escrever. É o primeiro exame com suspeita e tal, blá 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 blá. Então tem preguiça, ele só escreve rotina. Então a palavra rotina, se aparecer no pedido médico, na indicação clínica, já mostra ser duvidoso. Então a segunda pergunta é a gente perguntar o porquê desse pedido para o paciente. Se é um exame de rotina, se é a primeira vez, se for de câncer, perguntar se houve alguma operação para retirada desses nódulos ou tumores. Depois chega o medicamento. Esse medicamento a professora pediu para ter foco. Por quê? Medicamento, muitos pacientes, eles acham que é só o comprimido, às vezes acham que o medicamento oral já não é medicamento. Então ele pede para perguntar se o paciente toma chá, toma suplemento alimentar, também chega a classe de medicamentos também, tá aqui. E também, depois de perguntar do medicamento, ela também dá foco, se for uma paciente mulher, usa anticoncepcional. Porque tem muitos pacientes que tomam com tanta frequência que esquecem que anticoncepcional é medicamento. Tá, beleza. E também recomendou sobre a vacina. Perguntar se a paciente teve uso de vacina, né? E se foi há 3 meses antes, entendeu? Passou de 3 meses, não tem problema. Pode liberar a paciente. Aí depois ele chega sobre o jejum. Aí a ficha mostra como deve ser o jejum. É uma coisa que a gente deve estudar antes, para perguntar para a paciente, para ver se ela fez o jejum correto. Depois fala sobre se a paciente for fazer o teste de TGO, TGP. Beleza? Pergunta sobre a recomendação de PSA. Depois, como foi coletado a urina. A urina, que é um exame chamado EAS, de segundo jato. Essa explicação a gente tem que dar para o paciente, se foi assim. Como é o segundo jato, a amostra tem que ser assim. A paciente tem que soltar o primeiro jato na privada, ela segura. Aí, após o segundo jato, ela pega o recipiente e solta, entendeu? Tipo, o primeiro jato, soltei o primeiro jato. No segundo, eu me aguento, me seguro e termino de urinar no segundo, após o segundo jato. Beleza? É assim, primeiro despreza, segundo vai de boa. A urina, 24 horas, tem aqui a recomendação que é muito fácil. A auricultura de segundo jato, aí a gente tem que ter essa explicação do segundo jato para o paciente.
O exame parasitário de fezes também. O sangue oculto. O sangue oculto a professora explicou direito, só que eu não me lembro. De espermograma. O espermograma, ele pede abstinência sexual de entre 3 a 7 dias. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque não pode ocorrer a ejaculação. Então, dentro da abstinência sexual, também vale a masturbação. Então o paciente não deve ter masturbado ou tendo relação sexual nessa etapa. Bem, eu acho que é só. Deixa eu ver se eu anotei alguma coisa aqui. Ah, sim. A professora falou que a gente tem que ter cuidado ao falar, sabe? Pra gente não chegar com muitos termos técnicos. A gente chegar numa forma coloquial. A gente chega para qualquer paciente como se ele fosse ignorante na área da saúde, sempre, entendeu? Então a gente tenta falar com uma forma coloquial, mas não tão coloquial, porque se a gente falar muito coloquial, o paciente não leva a gente a sério, entendeu? Então a gente pode começar com um termo técnico e depois jogar um coloquial por cima. Eu não sei como é que a gente deve lidar, né, com essa fala direito, mas acho que com a prática a gente deve conseguir, né? E outra coisa, se a paciente persistir dizendo, não, mas eu quero, mesmo se ela não seguir a orientação, e insistir que quer dar a amostra, para a gente falar com a recepção ou com uma moça, a funcionária técnica lá, que é biomédica, chamado Samira. Samira Mariana. Essa Samira Mariana, ela é biomédica e ela deu todo o apoio pra gente nesse projeto de extensão. Então, ela meio que deu o braço, as pernas, tudo, e foi tanto que ela deu o número pra gente, né? Então, anota o número dela, Gabi. É 9, né? 98 do zero. O número dela é 981 94 30 34. Tá? Beleza? Esse é o número da Samira. Que ela diz que qualquer dúvida, qualquer preocupação, qualquer coisa que precisar, ela vai estar ajudando. Então, pra gente ligar pra ela ou falar no WhatsApp na hora. Aí eu anotei algumas dúvidas que eu tive na explicação da Samira junto com a professora, né? A primeira dúvida era se um paciente, por exemplo, ele seguiu as orientações do jejum para fazer glicemia e TGO-TGP. Seguiu o jejum de boa. Só que esse paciente também ele quer fazer tem que fazer teste hormonal, mas não seguiu as orientações do teste hormonal. A gente libera esse paciente ou pede para ele voltar outro dia, depois pede a orientação? A professora aqui diz que sim, porque como é um teste que perfura, né, vai fazer uma coleta sanguínea, então é melhor que o paciente só fure uma vez, assim, de uma forma bem fácil. Só fure uma vez, do que fazer testes assim separados. Fora a velocidade dos aparelhos, né, que tem lá. E outra dúvida que eu tive é... Ah, tá. Quando a gente vê uma senhora e a gente não sabe que ela ainda entrou na menopausa, a gente chega e pergunta mesmo, você já está na menopausa? Porque não é uma coisa intuitiva. Porque eu pensei assim, não, se eu ver uma senhora, então não vou perguntar qual foi a data da última menstruação. Não é uma coisa intuitiva, a gente tem que ter certeza. Então a gente tem que perguntar se ela ainda menstrua ou se ela entrou na menopausa. A outra pergunta... tá. A gente vai ter contato com o paciente na hora de dar a amostra. Na hora da coleta, na hora que ela vai dar a amostra dela, de fezes e urina. A gente não vai encontrar o paciente na hora dele marcar o exame, entendeu? Pelo menos o projeto inicial é assim. Aí, talvez a professora vai fazer com que a gente entre em contato com os pacientes antes de marcar, porque então a gente dá toda essa orientação. Pra mim era mais efetivo assim, sabe?
mas a professora disse que queria só na hora de mostrar mesmo, pra gente meio que dizer, volte pra casa. Eu achei meio pesado, né, da gente ter esse dever de dizer que ela não vai fazer o exame hoje, ela vai ter que voltar pra casa e seguir as orientações corretas de novo. Bem, eu acho que é isso, Gabi. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Uhum. Passando. Uhum. Aham. Tá. Então é isso, então é isso, Gabi. Muito obrigado por estar com a gente. E procure a professora, viu? Que ela quer mesmo falar contigo. E já vem um horário de manhã pra gente já realizar essa pesquisa. E ela vai te dar uma folha dessa também, tá? Então tá, tchau. Boa noite.